Vamos dar um tempo ao Senhor agora vamos dar um tempo para ouvir o Senhor novamente através da sua palavra. Eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Fabián Zacarias, eu sou do México e eu fui missionário aqui no Brasil. Eu vim pela primeira vez em 2000, mas eu vim para ficar em 2001 e voltei para o meu país em 2009, direcionados por Deus para começar um trabalho lá no México. E estamos lá numa congregação que se chama Porta do Céu. E no ano passado, no mês de março, a gente conheceu o Ministério da Coreia. E hoje temos a fortuna e o privilégio de sermos parte da equipe do Evangelismo Mundial. E eu me sinto muito honrado em estar aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho uma admiração pelos cariocas, né? Um gosto pela terrinha, né? Por vocês. Eu quero me desculpar se alguma palavra sair em espanhol. Eu peço que você tenha paciência, porque faz um tempinho que não voltava, faz 3 anos que não voltava. Mas eu tenho realmente uma expectativa muito grande do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu sei que o Senhor está avivando os nossos corações, derramando da revelação da sua palavra, trazendo para a igreja de volta aquilo que se perdeu, aquilo que o inimigo roubou. O Senhor está dando de volta e o Senhor está acordando os corações. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja realmente revelando para você esta tarde mais da sua palavra. Amém? Se você tem a apostila, eu gostaria de começar pelo primeiro tema, que é eu vou ir para o segundo tema, homem original, porque o núcleo da Bíblia ficou bem claro na parte da manhã, né? Eu não queria repetir o que ficou tão esclarecido, né? Que Jesus é o Cristo, que foi a pregação, né? A primeira pregação do apóstolo Pedro, a pregação do Paulo, quando nem se chamava Paulo, quando era o Saulo, né? Foi a pregação dele por mais... a gente vê como... através dos anos ele pregava que Jesus era o Cristo. O Apolos pregou que Jesus era o Cristo. O apóstolo João, nas suas cartas, deixa muito claro que somente tendo a fé em Cristo Jesus é que somos salvos e é que nós temos vida. Amém? A gente foi o que a gente viu, na verdade, na parte da manhã, que foi a prática da igreja. A palavra diz que todos os dias, de casa em casa, não cessavam de pregar e ensinar que Jesus era o Cristo, que Jesus é o Cristo. Amém? Isso ficou muito claro, mas nós queremos ir ainda mais profundo. Mas por que o Cristo? Por que temos salvação se nós cremos que Jesus é o Cristo? Qual é o significado de Cristo? Sabemos que Cristo significa ungido, mas ungido para o quê? Porque a unção e foi e será sempre a capacitação de Deus através do seu Espírito para nos empoderar, nos capacitar para uma determinada função, situação, necessidade. Então, temos falado que Jesus é o Cristo, Ele é o Rei, o sacerdote e o profeta. Ele é quem resolve os problemas do homem. Mas sabe, Ele não vai resolver o problema que a gente não consiga entender que tem. Se a gente não entender qual é o problema real, a gente não pode entender quem é o Cristo. E esse tem sido um erro da igreja. Como temos falado, o pastor Bermúdez falou que Jesus perguntou qual é a percepção, qual é a opinião, quem dizem as pessoas que eu sou. E a percepção do povo é que ele era Elias, que ele era Jeremias, que ele era João Batista ou algum profeta. E foi explicado na parte da manhã que na verdade a igreja tem tido uma opinião de Jesus, tem tido um perfil, né, de concepção de Jesus como aquele que faz milagre, tipo Elias, né? A igreja dos milagres, a igreja dos sinais, a igreja dos dons. E tudo isso faz parte. Escuta, a gente não vem para criticar isso porque faz parte, mas não é o núcleo. Não é aquilo que é Jesus, né?
Outros pensam na ajuda social, né? Na compaixão, né? A ajudar, assistir as pessoas. Isso faz parte do coração de Jeremias, né? Ele chorava pelas viúvas e órfãos de Jerusalém. E a gente não está falando que isso não está certo, mas isso não é o centro, isso não é o fundamento. Jesus não é isso. Outros pensam, né, que é tipo João Batista, arrependimento, reforma, santidade, o chamado para santidade. Sabemos que sem santidade ninguém vai ver o Senhor, mas Jesus não é somente isso, Ele é mais do que isso. Mas então, que é Jesus? O que significa o ungido de Deus? O que significa que Jesus seja o rei, o profeta e o sacerdote? Ele veio para solucionar o problema do homem. Mas então, qual é o problema do homem? Vamos ver na apostila o tema homem original. E ali temos uma escritura, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Faz favor de procurar comigo na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Esta água está gelada, eu gostaria de água fora do gelo, senão eu vou ficar sem voz, né? Por favor, eu vou agradecer. Tá dando para entender, gente? Meu portunhol? Graças a Deus. Amém. Estou tirando a ferrugem do meu português ainda. Eu acho que vou ficar legal até que nós estivermos saindo para a Argentina. Aí vou ter que voltar para o espanhol, né? Então, diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Fala comigo, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ali está o segredo, né? Ali está o negócio. O homem foi criado à imagem de Deus. Homem e mulher, Deus criou, né? E diz o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, quem é o homem? O homem é feito à imagem de Deus. Deus fez a natureza sob princípios. E vamos falarmos assim rapidinho um princípio. O peixe é onde tem que morar, onde tem que viver. Na água, né? Fora da água, o peixe o quê? Ele morre. Ele sai e ele vai se deglajar pela sua vida, mas ele vai morrer se ele não for devolto, ele não for jogado novamente dentro da água. Porque o princípio que Deus fez para o peixe é que ele viva, que ele seja feliz dentro de um ambiente, e esse ambiente é dentro da água. Ele foi feito assim. A árvore precisa de luz, precisa de oxigênio, precisa de terra, precisa de água, mas ele pode ficar sem chuva por algum tempo, sem oxigênio por um tempo, mas ele não pode ficar sem terra. Porque o princípio da criação para a árvore é estar dentro da terra. Quando você arranca a árvore da terra, né, ele vai secar, ele vai morrer. Mas e o homem? Qual é o princípio da criação de Deus para o homem? O homem foi feito à imagem de Deus. O Deus precisa estar em Deus. O homem somente encontra sua realização, sua vida, sua alegria estando em Deus. Diz a palavra, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas o que é Deus? Ele é água? Ele é terra? Não. Ele é espírito. A palavra diz em João, capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. O que é Deus? Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o peixe precisa da água, a árvore precisa da terra, mas o homem precisa do Espírito de Deus. Aleluia. E fora de Deus o homem vai morrer.
O homem está morto fora da presença de Deus. Gênesis capítulo 2, 7 diz que Deus tomou da terra, do pó da terra, formou o homem, mas não ficou concretizado até Deus soprar o fôlego da vida nas narinas de Adão. Que incrível! Você pode imaginar a cena? Adão não tem vida, Adão já está formado, ele é barro, né? Ele tem forma agora que Deus deu, perfeita forma, mas ele está sem vida e Deus vai para suas narinas e ele sopra, né? O fôlego da vida. Imagina a cena, o primeiro olhar de Adão é Deus. Que glorioso, né? O primeiro olhar, a primeira imagem que Adão teve nas suas memórias é a imagem de Deus Pai, de Deus Criador e a sensação de vida nele. Que incrível! Que herança, né? Que riqueza o que Adão e Eva receberam. E além disso, versículo 28 diz que Deus os abençoou. Ou seja, não somente Deus soprou o fôlego da vida, mas Deus deu sua bênção. Ele falou, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Era a bênção do homem. Capítulo 2 explica como o Éden era um lugar perfeito, onde tinha perfeito clima, provisão perfeita, companhia perfeita, porque Deus fez companheira para o Adão, né? O Adão era o chefão, ele nomeou todos os bichos do campo, né? As aves, os bichos, os peixes do mar, ele nomeou tudo aquilo. E o mais precioso, todo dia, na virada do dia, ele tinha comunhão com o Pai. O Pai vinha ter comunhão com o homem, né? Era um lugar, na verdade, o Éden era o céu na terra. Era o reino de Deus. E o Adão era o regente, era o príncipe, era regente, se fala? Regente de Deus. Era aquele que governava da parte de Deus sobre a terra, não é? Perfeita bênção. Você vai ver isso, bênção do Éden, no capítulo 2, versículos 7, 10 e 12. Tinha rios, né? E naqueles rios tinha ouro, tinha pedras preciosas e muita coisa mais. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz... Vai comigo, por favor, para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quando você encontrar, fale amém. Amém. Você encontrou? Amém. Diz a palavra de Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esta escritura, esta passagem está falando de Jesus. Que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sabe o que significa esta escritura? Se Jesus é o primogênito de toda a criação, significa que o Adão foi feito à imagem de Jesus. Porque Jesus é o primogênito. Primogênito significa o primeiro. Então, Adão não foi o primeiro. Na verdade, o primeiro Deus, ele é aquele que é. Ele não tem princípio nem fim de dias. Quando Deus fez o homem, o fez à imagem de Jesus. Ou seja, que Adão era a imagem de Jesus. Quer ver? Vamos para o Salmo capítulo 8. Salmo 8 somente. Salmo 8, vamos ler a partir do versículo 4 a 8. Quando você encontrar, fale amém, mas aquele amém carioca, por favor. Tá? Aquele amém carioca, bem animado, bem assim, que deixa a gente arrepiada, né? É isso aí. É isso, você está acordando, isso aí. Legal. Então, diz o Salmo 8, versículo 4, diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que, como diz ali na sua Bíblia, menor do que quê? Que os anjos, né? Mas a Almeida diz menor do que Deus, tá? Tem algumas versões que dizem menor do que os anjos.
Por que diz menor do que os anjos? Porque muitos tradutores não se atreveram a colocar o significado original, porque eles achavam demais esta escritura, na verdade, porque aparece no original hebraico, fizeste pouco menor que Elohim. Elohim é o nome de Deus. O salmista, o Davi, está falando que o homem foi feito um pouco menor que Deus, maior que os anjos, maior que toda a criação da terra, mas pouquinho menor do que Deus. Diz aqui, e o coroaste, ou de honra e glória o coroaste. Deixe-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Gente, isto é poderoso, porque o salmista teve uma revelação, não somente do significado, do valor que Deus deu para o homem, mas também a sombra de Jesus o Cristo. Porque Jesus foi coroado, e isso fala Hebreus, a gente vai falar depois disso. Jesus foi coroado com glória e com honra da parte do Pai. Desde o batismo, Deus falou, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Mas o homem foi coroado com glória e honra. Glória e honra são atributos, são características de uma pessoa só, de um rei. Aleluia. Glória, honra, somente é dada para os reis. O Salmo 8 está deixando bem claro. Eu gostaria de me mexer, mas a câmera não me deixa, né? Senão eu saio do quadro. Mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar no nome de Jesus. Eu gosto de me mexer. O homem foi coroado por Deus. Olha, no Winchester lá em Londres, né? E em outros lugares ainda se coroa os reis e as rainhas. Sabe quem coroa? A autoridade espiritual daquele lugar, o presbítero, o padre daquela igreja, né? Tipo, em Londres é a igreja, esqueci agora do nome. Bom, eles são coroados pelo sacerdote. A igreja anglicana, obrigado. E eles, por ser representantes de Deus, eles coroam, dizendo que aquele rei ou rainha tem a autoridade dos céus sobre a nação, né, da Inglaterra. Você tem que entender isto. Deus coroou o homem. Deus no homem colocou glória e honra. Aleluia! Esse era o estado original do homem. Não somente que tinha provisão, não somente que tinha uma ambiência legal, não somente que governava. Deus tinha coroado o homem, Deus tinha abençoado o homem, Deus tinha dado toda a autoridade sobre a terra. Se nós compreendermos isso, vamos poder ir adiante. Só que Deus é Deus, o homem foi feito pouco menor do que Deus. Amém? Por isso que vem o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 17. Me acompanha. Gênesis 2, versículo 17. Aleluia. A palavra do Senhor diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu vou ler novamente, vamos, Gênesis capítulo 2, versículo 17, tá? Diz ali: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, no hebraico diz: o dia que dela comeres, morrerás. É original. Duas vezes menciona no hebraico: morrerás. Porque Deus estava dando uma indicação, Deus estava dando uma palavra, uma ordem. Você pode comer de tudo, você pode pegar em tudo quanto é fruto, tudo quanto é árvore, é seu. Você pode comer tudo. Eu acho que tinha 12 tipos de manga lá, né?
Eu gosto muito de manga, né? E para o homem pegar, era somente catar, pegar banana, tinha banana. Pensa na fruta que você gosta, tinha demais lá. O homem poderia comer de tudo quanto é árvore, né? Mas ele falou, tem uma árvore que não pode comer. A árvore da ciência do bem e do mal. Adão, o dia que você coma dessa árvore, você vai morrerás. O que significa morrerás? Morte física, mas morte também espiritual. Porque o Senhor deixou esta ordem. Eu queria colocar para você, eu sou de berço cristão, né? Meu pai é pastor desde que eu tenho conhecimento. E eu fui para as aulas da criançada, né? Eu assisti todas essas histórias, escutei tudo isso. E como pastores achamos que Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é passagem, é ensino para criança, né? Mas não é assim, não. É ensino profundo, revelação de Deus. A gente não está falando aqui aula para criança, a gente está falando das revelações, das profundezas do Espírito Santo para nós. Porque se nós entendermos o problema do homem, nós poderemos entender quem é Cristo, quem é o Cristo. Deus deu aquela ordem, não pode comer daquela árvore. Por que Deus falou isso? Essa árvore era má? Essa árvore tinha alguma coisa especial? Eu acho que não, eu acho que era uma árvore normal. Mas o negócio era a ordem. O negócio era a ordenança, era o preceito, era a indicação de Deus, era a palavra de Deus. Toda palavra que Deus falar é o pacto. Você sabia isso? Toda palavra que Deus fala é um pacto. Pacto é promessa, pacto é aliança. A gente tem que se apegar ao pacto. A gente tem que se apegar à aliança. A gente tem que se apegar ao pacto de Deus, à ordem de Deus, às promessas de Deus. E essa era a bênção mais grande de Adão. Se você pensa que o rio cheio de ouro era a bênção, não, o ouro não tinha significância para Adão, estava com Deus. O ouro não tinha significado para ele. As pedras preciosas, não, isso não era o legal era estar com Deus toda tarde. Mas que não tinha que fazer muito, não. A bênção era estar na presença de Deus e a bênção era guardar a palavra de Deus. Deus deu não somente o jardim do Éden para ser guardado, mas Deus tinha dado a Adão e a Eva uma palavra para ser guardada. Maravilha! Deus estava dando não somente uma ordenança, mas uma oportunidade de obedecer o Pai. E essa é a bênção. A bênção é obedecer a palavra de Deus. A bênção é ser dependentes de Deus. A bênção é estar ligado, conectado com Deus. E Deus tinha dado isso para Adão. O inimigo e de fato todas as culturas olham para esta história como que foi a parada ruim de Deus. Porque deixou esse negócio aí. Não, era uma bênção. Guardar a palavra é uma bênção. Obedecer é uma bênção, porque Deus estava dizendo para Adão, olha, eu te fiz rei, eu te fiz Senhor, eu te dei a minha bênção, o meu espírito, o fôlego de vida, o espírito de Deus, o pneuma de Deus, ele assoprou a divindade de Deus. Mas ele falou, eu vou te dar uma bênção, você está acima de todo, mas por baixo de mim. Tem que me obedecer. E a obediência é relacionamento. Obediência é revelação. Obediência é bênção. Está entendendo? Está comigo? Isso é profundo. Isso é profundo. Quando eu comecei a entender, puxa vida, saiu puxa vida. Graças a Deus, saiu puxa vida. Né? Glórias a Deus. Deus nos deu uma promessa. Guardar a promessa é a bênção. Escuta, quando nós falamos de evangelismo mundial, a gente tem que apresentar esse quadro. Porque o pessoal não entende. O mundo jaz nas mãos do maligno. O mundo está embaixo de opressão, de trevas, de dor, de enfermidade, de opressão, de carência, de maldição, de assassinato, toda sorte, todo tipo de maldade. O homem é que conhece, mas o homem não conhece o que era a bênção. O homem não conhece qual era o estado do homem original. E se nós não apresentarmos o que o homem era e o que o homem perdeu, a gente não pode apresentar o Cristo. Você está entendendo? Sim. Para podermos entender o Cristo, temos que entender quem era o homem. O homem era ungido. Sabe o que significa isto? Que Adão era um ungido.
Adão era a imagem de Jesus. Adão tinha essa unção. Adão era... Não, escuta o que eu vou falar. Eu não quero que você mal interprete. Não era o Cristo, mas era como Cristo. Está entendendo? Sim. Porque era a figura daquilo que o Senhor é. O primogênito de toda a criação, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 15. Era a imagem, a figura, a sombra do Messias Jesus. Esse é o tema homem original. Vamos para o próximo tema, que é o nosso problema maior, né? Aquele que nos colocou, como se diz? Colocou o pé para a gente cair, né? Zancadilha, não sei como se diz, esqueci. Bom, Satanás. É o próximo tema, Satanás. Gênesis 3, versículo 1 ao 7. Diz no versículo 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gente, a gente poderia passar o fim de semana todo falando somente destes 7 versículos, porque tem muita coisa aí. Qual é o nosso problema? O homem estava num perfeito ambiente, um relacionamento perfeito, coroado de glória, coroado de honra. Era o dominador da terra, o regente de Deus na terra. Mas nisso entra em cena a serpente, que sabemos quem que é. Quem é? Diabo, Satanás. Agora, quem é Satanás? Nós temos que entender quem é Satanás. Satanás não é um bichinho pequenino, não. Diante de Deus não é nada, né? Mas ele é um anjo que caiu. Satanás estava na presença de Deus. Ele era um querubim. Vamos para Ezequiel capítulo 28, versículo 12, por favor. Me ajuda, me dá um retorno quando você encontrar. Ezequiel 28, versículo 12. Amém? Amém. Ok. Ezequiel 28, versículo 12 ao 14. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aqui encontramos a serpente, né? Estavas no jardim de Éden. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárgio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Satanás, que era chamado de Lúcifer, né? Ele estava na presença de Deus, e a palavra diz que ele era precioso, cheio de sabedoria e formosura. Era o cara.
Ele era o cara. De todos os anjos, era o mais distinguido, né? Era o mais precioso. Destacado, obrigado. Agora, vamos ver outra passagem. Isaías 14, versículo 12 ao 14, por favor. Vai comigo. É importante, sabe? Diz Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele estava no céu, era cheio de sabedoria, de formosura, se envaneceu, ele quis ser como Deus, ele quis colocar seu trono no lugar onde Deus tinha seu trono, e foi amaldiçoado, foi cortado, foi jogado no céu. Mas ele caiu junto com muitos anjos, porque ele enganou uma terceira parte dos anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 9, somente vou ler um versículo. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui vemos um dragão que tem anjos. Quem é o dragão? Apocalipse 22 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No Apocalipse é chamado de dragão, mas é explicado que esse dragão é Satanás, a serpente, que tem anjos, porque ele conseguiu enganar os anjos do céu. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós temos que entender qual é a forma de trabalhar de Satanás, qual é a ferramenta, como que ele como ele age, como ele acciona, como ele faz. Seu instrumento é a confusão, seu instrumento é a distorção, é o engano, é a mentira. Está comigo? Amém. Ele é o pai da mentira. Ele é o príncipe deste mundo. João capítulo 16, versículo 11, 2 Coríntios 4:4, João capítulo 12, versículo 31, declaram que Satanás é o príncipe deste mundo, o Deus deste século. E a maioria das escrituras que a gente tem aqui é Jesus falando em relação a Satanás. Ele é o príncipe do mundo, ele é o Deus deste século, tá? Ele é o príncipe da potestade do ar, segundo Efésios capítulo 2:2. Satanás é aquele que engana. E ele é inimigo dos cristãos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, presta atenção, diz: sede sóbrios e vigiantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos uma promessa, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ele é o sedutor, ele é o enganador, é aquele que distorce a verdade, é aquele que fala mentira, ele é aquele que engana o mundo. Ele é um espírito de engano. Procura comigo, por favor, agora, todo mundo, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Deus desses séculos. Assim é. Diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Escuta, a luz do Evangelho, qual luz é? É a luz do Evangelho da glória de Cristo, da revelação que Jesus é o Cristo. Quando nós estamos falando, escuta só, quando a gente fala que Jesus é o Cristo, é luz, é uma revelação, e esta revelação vem
vem fazer uma divisão entre as trevas que há ainda na nossa mente e gera vida em nossos corações. Satanás cegou, Satanás tem colocado escamas, vendas nos olhos dos incrédulos. Não está falando dos pagãos, está falando dos incrédulos. Isso significa que dentro da igreja pode ter gente incrédula. Porque não conseguimos entender quem é Jesus. Não conseguimos entender que Ele é o Cristo. Satanás diz aqui que é o Deus deste século e ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é o objetivo de Satanás? Ele vem para roubar, matar e destruir, né? João capítulo 10, versículo 10. Olha, então, vamos falar um pouquinho mais. Eu não sou daqueles que ficam fascinados falando do diabo, mas eu também quero falar do diabo, porque é importante saber por que Jesus é o Cristo, tá? Tem muita importância, muita significância. Escuta, Satanás estava no céu, era o querubim da guarda, ungido, sábio, formoso, se envaneceu, fez uma rebelião, foi atirado, foi jogado do céu, né? Caiu com uma terceira parte dos anjos. E quando caiu na terra, ele enganou a mulher, enganou a Adão e falou: ei, você pode comer da árvore, você pode desobedecer, porque isso é bom. Desobedecer é bom. Você vai ser como Deus, né? E ele enganou a Adão e a Eva. Enganou os anjos, enganou Adão e Eva. E ele é tão orgulhoso, ele é tão assumido, que quando Jesus estava num jejum, lá no deserto, ele foi lá para tentar Jesus. Olha, ele se atreveu a tentar Jesus. Você entende isto? Se ele foi capaz de procurar, tentar fazer cair Jesus, ele vai procurar te fazer cair. E como ele vai tentar fazê-lo? O engano, a mentira, a distorção. Diz Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10, a gente não vai ler tudo ali, mas o diabo falou: olha, se você tem fome, manda que as pedras se convertam em pão, né? E Jesus fala: ei, escrito está, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, assim, Satanás veio tentar distorcendo a verdade. Se você é o filho, ele quis distorcer, ele quis enganar, né? Mas Jesus falou: escuta só, mais importante que comer é obedecer a palavra de Deus. Escuta só, Adão não conseguiu guardar a palavra, Jesus conseguiu guardar a palavra. Ou seja, eu não vou obter, eu não vou conseguir as coisas segundo a tua vontade. Eu vou fazer segundo a vontade do meu Pai. Eu sim vou guardar a aliança. Eu sim vou me apegar ao pacto. Eu vou guardar a palavra de Deus. Porque essa é a bênção. Jesus restaurou todas as coisas, né? O diabo levou a Jesus à cidade santa, né? O colocou sobre o pináculo do templo e falou uma escritura: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque escrito está: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás sabe usar a palavra, mas ele fala a palavra distorcida no momento incorreto, tá? Então Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda o levou a um monte alto e falou que, a palavra diz que ele mostrou os reinos do mundo e ele falou: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Você vê como é assumido o bichinho, né? Tudo isto eu vou te dar se prostrado me adorares. Atrevido, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Glória a Deus. A palavra diz que Satanás saiu com a cauda dentro assim, no rabo, isso aí, saiu fugindo, né? Ele ia voltar depois para procurar tentá-lo, mas vieram anjos dos céus assistir a Jesus Cristo, porque Jesus, mesmo que ele foi tentado 3 vezes, ele conseguiu guardar-se, apegar à palavra de Deus.
A palavra diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 10, que Satanás opera com todo poder e sinais e prodígios da mentira. A palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, que nós temos uma luta não é contra a carne ou sangue, mas principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 ao 15, diz que Satanás se transforma em anjo de luz. E declara também que os seus ministros fazem-se passar como ministros da luz, se disfarçam. Por ali tem muito profeta que é ministro de Satanás. Por ali tem muito pastor que é ministro de Satanás. Então a gente tem que ter cuidado na doutrina, no que nós ouvimos. Né? A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que se o nosso evangelho está encoberto porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, qual é a forma de trabalhar de Satanás? Enganando, distorcendo a verdade. E ele fez o homem cair. Ele distorceu a verdade. E é o que tem acontecido nos púlpitos das igrejas. É o que tem acontecido em geral nas igrejas, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro. Porque nós temos perdido a palavra de Deus, temos perdido a revelação que Jesus é o Cristo. E não estamos falando de uma nova revelação, estamos falando da revelação que sempre esteve ali. Mateus 16, versículo 13 em diante. Tu és o Cristo. Ei, Pedrão, glórias a Deus, você teve a revelação dos céus. E sobre essa revelação é que vou afirmar, vou colocar. A igreja vai ficar alicerçada nessa revelação que eu sou o Cristo. Mas a igreja tem perdido porque Satanás tirou. O homem perdeu o pacto. O homem perdeu a promessa. O homem perdeu a aliança. Isso significa pecado. Vamos ver o tema do pecado agora. Isaías 59, 2 diz: mas as suas maldades separaram você de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não vos ouvirá. O homem está separado de Deus. O homem ficou perdido. Adão e Eva foram expulsados. Como se diz? Expulsados? Foram expulsos do jardim. Sob vexame, vergonha, tristeza, dor. Imagina, você consegue imaginar a dor no coração de Adão e de Eva quando eles se depararam com aquele sertão? Eles foram despejados. Despejados. Imagina a tristeza. Eles estavam com Deus. O peixe estava dentro da água. A árvore estava dentro da terra. Agora o peixe está fora da água. A árvore está fora da terra. Agora tudo é morte. Tudo é tristeza. Agora, você imagina a dor no coração de Adão, mas você imagina a dor no coração de Deus. As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não vos ouvirá. Por que estamos separados de Deus? Porque Deus é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Deus é santo. O resultado do pecado é a morte. O Senhor tinha falado: morrerás, certamente morrerás. Romanos capítulo 6, 23 declara: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso sempre foi. Deus falou isso desde o jardim. Vocês vão morrer se vocês transgredir, se vocês desobedecer a minha palavra. O pecado do homem foi não se apegar à palavra de Deus. Era somente não comer de uma árvore. Era algo tão simples, a gente podia tirar de letra. Era simples. Eu não sei quantas árvores, eu acho que eram centenares de árvores frutais. Mas era somente uma árvore que não tinha que tocar. O homem tinha somente que se apegar à palavra de Deus. Mas a serpente fez
com que Adão perdesse a palavra, com que Eva perdesse a palavra, com que eles perdessem o pacto. Ele seduziu o Adão e a Eva. Procura comigo João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. João 8, 44. É importante que você procure. Tudo está na apostila aí. Mas quando eu precisar, eu gostaria que você me acompanhasse, tá? João 8, 44 diz: vós sois do diabo, que é, escuta só, o vosso pai. Que, desculpa a expressão, mas que droga. O homem que era filho de Deus passou a ser filho do diabo. Inverteu tudo. Inverteu. Aquilo que era vida virou morte. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é mentiroso, é pai de mentira, ele é homicida e o homem se converteu em filho do diabo. Por isso Caim matou Abel. Porque a maldição passou a todas as gerações futuras, a todos os filhos de Adão e de Eva. A perda do pacto está ali em Gênesis 3, versículo 6. Sabe como perdemos a aliança? Sabe como a gente perdeu o pacto? Quando deixamos de olhar para a palavra de Deus e começamos a olhar para a distorção de Satanás. Diz a palavra que Eva viu a árvore que era boa de se tocar, de se comer, e boa para alcançar o entendimento, né? A sabedoria. Os olhos se arregalaram para ver aquilo que Satanás estava propondo. Mas ela deixou de olhar para aquilo que Deus tinha falado. Jesus não. Satanás estava mostrando um monte de parada, um monte de coisa, né? Eu vou te dar adoração, vou te dar os reinos do mundo se você me dar adoração. Mas Jesus não olhou para o que Satanás estava oferecendo, Jesus olhou para a palavra de Deus. Aleluia! Isso é impressionante. Jesus, ele nos resgatou do império das trevas. Glórias a Deus. Então, o conteúdo é a palavra, é a aliança. Nós perdemos por causa da nossa carne. Que foi o que aconteceu quando perdemos a aliança? Então, diz a palavra que se abriram os olhos de Adão e de Eva, mas se abriram os olhos da carne. E os olhos do Espírito se fecharam. A carne reviveu. O pecado viveu. E o Espírito morreu. E em Adão todos morremos. Quais são as consequências do pecado? As consequências se encontram em Gênesis a partir do versículo 16 até o versículo 24. A dor se encontra no versículo 16, Gênesis 3, diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não significa somente que a mulher ia ter dores na hora do parto, porque não está falando somente isso, mas todo tipo de dor. A terra, a humanidade, agora ia experimentar dores, ia experimentar sofrimento. E depois vem os problemas familiares, né? Que diz aqui: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, né? O que acontece aqui? Né? O que faz quando a gente recebe ligação da esposa da gente? Para que a mulher liga para a gente? Né? Onde tu está? O que tu está fazendo? Com quem tu está? Né? E daqui uma hora, aonde tu está? Com quem tu está? O que tu está fazendo? Que hora tu... mulher, estou no mesmo lugar fazendo a mesma coisa e vou voltar a hora que eu te falei. Porque na verdade a mulher quer possuir, né? Governar o seu marido, mas o marido é que submete ela, que se aproveita, que usa mal aquela autoridade na mulher. Isso é uma maldição. Ela quer controlar e ele quer dominar. Ela quer controlar e ele quer dominar. Obrigado, pastor.
vem os problemas ambientais, né? Diz a palavra que Deus disse a Adão, então a terra será amaldiçoada. A terra será amaldiçoada. Você vai obter o seu sustento com o suor da sua frente. Mas a terra vai produzir cardos e abrolhos. Que tristeza, que dó. A terra foi sujeita, Romanos capítulo 8 diz que a criação geme com dores, né? Pela manifestação dos filhos de Deus. Dor de parto. Dor de parto, diz a palavra ali. Então, sabe qual é a notícia mais ruim ali de Gênesis capítulo 3? Está no versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso é mais triste. Sabe por que é triste? Porque o homem sim foi formado do pó, mas ele não era pó. Ele tinha o fôlego da vida. Ele tinha recebido a divindade. Ele tinha sido coroado de glória e de honra. Ele não era pó. Mas quando o homem desobedeceu, quando o homem perdeu a realeza, perdeu a coroa, perdeu a glória, perdeu a honra. Por isso ele ficou e ele reparou que estava nu, porque tinha perdido tudo. Sem Deus você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor profissão, você pode ficar famoso, você pode ser uma pessoa muito poderosa, mas você não tem nada. Você jaz nas mãos do maligno. Você está seguindo a corrente deste mundo. Você está conduzido por um desfile, um carnaval que leva para o inferno. Porque tu és pó e ao pó voltarás, tornarás. O problema é que isso foi herdado aos descendentes de Adão e de Eva. E depois da perda do pacto, depois de ter sido desalojados do jardim do Éden, diz a palavra que Deus colocou uma espada refulgente que se movia ali na entrada, no oriente do Éden, para que o homem não entrasse novamente. Isso significa que a gente não pode voltar ao céu. A gente não pode voltar a ter aquele relacionamento com Deus. Agora, eu tenho que falar uma parada muito sinistra. O que é o pecado? Essa expressão é carioca, né? Eu aprendi com carioca. Então, entendimento do mundo e do incrédulo em relação ao pecado. O mundo entende com o pecado de ética, pecado moral. Pecado para o mundo é não respeitar as normas sociais, as leis, tá? Se não sei como se chama aqui, uma autoridade te pega furando um sinal, né? Você vai levar uma multa, né? Por quê? Porque você está transgredindo, você está desrespeitando as leis do Rio de Janeiro e você vai ganhar uma multa, né? Mas isso é pecado para o mundo. E o mundo fala que você está desobedecendo os valores, né? Que a sociedade tem colocado na sua frente. Mas o problema com isso é que as sociedades mudam. As sociedades mudam de valores, de tanto em tanto, de tempo em tempo, os valores mudam. O Brasil não é o mesmo que era faz 50 anos. Os valores do Brasil de agora não são os mesmos valores, talvez que nem de 30 anos atrás. Os valores têm mudado. E hoje se chama aquilo que é bom como ruim. E aquilo que é ruim se chama bom. Hoje em todas as sociedades das nações está se legalizando o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. E está se falando que isso é bom, que vai ajudar o negócio da população mundial, né? Controle de natalidade, está se falando em tolerância. A tolerância tem um significado totalmente distinto àquele que tinha no passado. Mas as sociedades mudam. Então, mas qual é o pecado do qual nos fala a Bíblia? O pecado é sair da guia de Deus. O pecado é estar separados de Deus. Pessoas vêm conosco, escuta a igreja, porque isso é importante para a evangelização. Pessoas vêm conosco pela dor.
Pessoas vêm pelos problemas. É que meu esposo é alcoólatra. Minha filha virou prostituta. Meu filho é drogado. Eu ganhei câncer. Foi detectado que tenho uma enfermidade. É que eu perdi meu negócio, né? Fui roubado. Alguém me assaltou. Tem uma pessoa querendo me matar. E as pessoas vêm, eu tenho problemas no meu matrimônio. E a gente leva para o gabinete, né? Então vamos aconselhar você. Mas esse problema é por seu pecado. E a gente fala, é que é pecado beber, é pecado adulterar, sua esposa quer largar de você porque você enganou ela muitas vezes, você fez muita coisa ruim para sua família. E esse não é o problema, a gente fica nos galhos. Mas a raiz, o problema é o problema fundamental. O homem está separado de Deus. E por mais que o homem queira fazer as coisas bem, por mais que o homem queira ser bonzinho, que o homem queira ser moral, ético, o homem queira respeitar as leis, o homem está separado de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui a palavra, ele coloca toda a humanidade dentro de uma posição. Todos estão mortos. Todos estão mortos em delitos e pecados. A palavra diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8: Tudo aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto apareceu o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de ira, como também os demais. O pecado passa de geração em geração. Êxodo capítulo 20 diz que o Senhor visita a maldade dos filhos, dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. O pecado vai sendo passado. Você tem reparado em pai que é alcoólico, tem filho que é alcoólico e o netinho sai alcoólico? Mulher que é sedutora, que é uma mulher fácil, a menina sai grávida bem nova, né? E depois também a netinha faz o mesmo, porque o pecado se herda. Você diz assim? Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem está separado de Deus. Próximo tema. O homem está separado de Deus. Jesus falou que a gente é filho de Satanás em João capítulo 8, 44. Efésios 2, versículo 1 ao 3 declara que nós estávamos mortos em delitos e pecado. Colossenses capítulo 1, 13. Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 13, todos juntos, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Ele nos libertou do império das trevas. Você consegue entender que todos nós, sem Jesus Cristo, estávamos nas trevas? Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas. O homem está sem forma, vazio e em trevas. Esse é o estado do homem a partir do pecado de Gênesis. A palavra diz que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. E então todos os problemas vêm. Jeremias 2:13 diz: Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Eu fico com muita dor, eu sou pastor e eu recebo muitas pessoas, mulheres, homens, novos, velhos,
pessoas separadas, ou pessoas casadas com muitos problemas, jovens que têm problemas de drogas, etc. e tal. E é triste ver como o Satanás açoita as pessoas. É triste ver como realmente o pecado tem feito, se diz estragos? Estragos. Menina que está traumatizada sexualmente porque o pai pegou nela, né? Ou menino que está traumatizado porque um tio agarrou ele um dia e traumatizou. Mulher que pega a doença porque seu marido foi infiel para ela. Sabe, essa dor que as pessoas vêm no gabinete da gente e falam, pastor, é horrível. Eu poderia falar muita coisa, mas eu não quero desviar. Realmente o pecado é atroz. Realmente o pecado é ruim. A morte espiritual é ruim. E as pessoas ficam cavando cisternas rotas que não retêm as águas. O mundo acha que tendo dinheiro, o mundo acha que tendo preparação acadêmica, ou que tendo, não sei o que tanto pode o mundo pensar, mas tudo isso é cisterna rota que não retém as águas. A palavra diz no Salmo capítulo 88, 3, pois a minha alma está farta de males. Farta de males. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que Deus olhou para a humanidade e Ele diz, eu vou destruir o homem, porque continuamente ele pensa em fazer mal. Todo signo do seu coração é continuamente mal. Mas Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hebreus capítulo 9, 27 diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Sabe, o problema fundamental é que o homem está separado de Deus por causa do pecado, mas não somente isso, ele ficou separado e agora ele se fez filho do diabo. E Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz que ele livrou a todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos a vida toda à escravidão do diabo. Por temor a Satanás, eles estavam escravos de Satanás. O homem se fez escravo de Satanás. E o homem, ao morrer, ele vai morrer fisicamente. O homem vai voltar ao pó. Mas, espiritualmente, ele vai ser julgado por Deus. E ele vai morrer espiritualmente pela eternidade. Tudo isso aconteceu no jardim do Éden. Esse é o problema fundamental. Que o homem está separado de Deus e o homem vai ser julgado. A gente tem que levar esta mensagem para as pessoas. As pessoas não entendem. Muitos acham que depois de morrer vão ficar somente ali no túmulo e tudo vai acabar. Eles não entendem que eles vão acordar para uma realidade espiritual horrorosa. Mas para isso Deus prometeu o Messias. Para isso Deus prometeu Jesus Cristo. Escuta, a gente leu Gênesis capítulo 3, do versículo 16 ao 24. A maldição, né? O juízo de Deus. Você vai com dor, você vai dar à luz, vai ganhar filhos, né? Você vai com o suor da sua frente, etc e tal. A gente vê o juízo. Mas a gente não tem visto que no versículo 15 Deus deu uma promessa. Gênesis 3:15. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15. E se você tem alguma coisa para marcar essa escritura, marca ela. É muito importante, porque esse é o proto-evangelho. Esse é o primeiro evangelho. Essa é a primeira boa notícia. Deus falou para a serpente, 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Sabe do que está falando aqui? Está falando do Cristo. Aleluia. A gente vai parar uns 5, 10 minutos agora. Vamos parar um pouquinho. Mas eu quero ficar com esta ideia. Eu quero que você fique no seu coração. O coração de Deus para o homem era fazer um filho. Fazer um povo. Uma geração de filhos feitos à sua imagem. Quando Deus falou para Adão, sejam fecundos e multiplicai-vos, era porque Deus queria ter uma geração de Adão, uma geração de Eva, filhos de Deus, com o Espírito de Deus, com a bênção de Deus, coroados de honra e glória. Mas o homem perdeu a aliança, perdeu o pacto. O homem foi enganado por Satanás e se tornou filho do diabo. Morreu espiritualmente. E na hora que Deus tem que jogar sobre o homem todo o juízo, antes de jogar todo o juízo, a maldição, Ele diz, ei, eu vou enviar o Cristo. Aleluia. Eu vou enviar o Messias. Maravilha. Que vai terminar com o problema de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Do pecado, porque ele será sumo sacerdote. Aleluia. E ele vai reconectar o homem com o Éden, porque ele é o verdadeiro profeta que nos reconecta com Deus. Maravilha. Amém? Vamos ficar em pé? Então, glórias a Deus. Quanto tempo vamos ficar aqui? Descanso 10 minutos. 3h15 a gente recomeça. Ok, 13h15 vamos recomeçar. Tem tempo para ir no banheiro, tá? Vamos aproveitar bem o tempo. Deus abençoe.